Boa noite. São 6h30, está começando mais um Conexões. Hoje nós vamos dar continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo de Goiás. Nós convidamos todos os candidatos e a marcação das entrevistas foi feita conforme a agenda da campanha e também o cronograma das entrevistas. E hoje nós vamos conversar com o candidato ao governo de Goiás pelo PCB, Marcelo Lira. Olá, obrigada pela presença, Marcelo. Obrigado pelo convite, Camila. Obrigado a todos e todas telespectadores que nos acompanham. Bom, candidato, o senhor terá que responder nesse primeiro bloco a 3 questões gerais. E a primeira dessas questões, o senhor vai ter 1 minuto e meio para cada uma das respostas, qual é o papel do Estado para o senhor e em que áreas ele deve atuar e de que modo? Bem, nós do PCB temos a concepção de que o Estado deve ser, principalmente num país como o nosso, extremamente desigual, um país periférico do ponto de vista da geopolítica mundial, deve ser um Estado agente do desenvolvimento da economia. Ou seja, deve ser o principal agente do desenvolvimento da economia e também de todas as demais relações que disso derivam. E, portanto, não há como pensar em qualquer possibilidade de democratização, seja em que área for, ou de garantias dos direitos fundamentais, se o Estado não atuar. Ou seja, nós vivemos em um momento grave de avanço do neoliberalismo, principalmente de um neoliberalismo de tipo extremado, vindo principalmente com o golpe de 2016, que depois derrubou o governo Dilma de forma ilegal, e essa agenda desse neoliberalismo extremado vem implicando progressivamente na destruição dos direitos, seja dos direitos civis, que afeta a vida dos brasileiros, inclusive do próprio ex-presidente, que está preso ilegalmente, seja dos direitos políticos, nós estamos assistindo como esse cenário se coloca, seja nos direitos sociais. Ok. Segunda questão, como o senhor avalia o papel que a FAPEG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, desempenha no fomento e desenvolvimento científico e tecnológico do Estado e também um possível governo seu? Ela vai contar com recursos para continuar desenvolvendo ações? Então o senhor pode começar a responder a partir de agora. Sim, a FAPEG é de fundamental importância para o desenvolvimento da pesquisa no Estado. No entanto, ela precisa ter alguns ajustes do ponto de vista administrativo organizativo, como, por exemplo, autonomia na sua gestão. Isso é de fundamental importância. É importante que o Estado interfira o mínimo possível, quer dizer, os governos interfiram o mínimo possível nas decisões da FAPEG e se limitem a um regulador desses processos, atribuindo autonomia para que funcione adequadamente. E também é necessário que a FAPEG desenvolva um tipo de política em que as bolsas emitidas nos processos seletivos sejam distribuídas de forma mais equânime, né? Hoje nós temos um sequestro indireto dessas agências de fomento, principalmente desses setores muito ligados ao mercado, à iniciativa privada, e em via de regra as pesquisas, os pesquisadores contemplados são esses que fazem pesquisas pragmáticas voltadas para o mercado. Então é necessário democratizar a FAPEG, instituir um conselho de democracia direta e a partir daí utilizar os seus recursos de forma democrática e plural. Última pergunta desse bloco. O seu plano de governo prevê ações para promoção e efetivação dos direitos humanos nas mais variadas vertentes? Em caso positivo, quais seriam essas ações? Bem, nós vivemos em um cenário, como eu bem coloquei, de golpe de estado de exceção. Isso significa destruição dos direitos de maneira direta e indireta. Direta a partir de aprovação de um conjunto de leis desastrosas, como a emenda constitucional número 95, isso deve afetar o direito à educação, o direito à saúde, à moradia, um conjunto de direitos que fazem parte, ou faziam parte, né, da Constituição brasileira. Nós vivemos em um cenário de aprovação de uma lei trabalhista que retira do mundo do trabalho praticamente o trabalho formal e transfere grande parte dos trabalhadores para o mercado informal. Isso significa precarização do trabalho, isso significa mais acidentes, isso significa mortes dentro do trabalho. Enfim,
Nós pensamos que uma intervenção fundamentada na garantia dos direitos deve passar fundamentalmente pelo poder popular. O que nós chamamos de poder popular? A criação de órgãos de democracia direta nas mais diversas esferas, e a partir desses órgãos de democracia direta se garante, se discute e se delibera sobre os principais problemas que nos afetam no cotidiano, e a partir daí encaminhamos as políticas de garantias de direitos. O tempo desse bloco está se encerrando e você continua acompanhando essa entrevista daqui a pouquinho, depois do intervalo. Assista ao Conexões pelo 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HDTV. Além disso, você também pode assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. Voltamos com a entrevista com o candidato ao governo de Goiás pelo PCB, Marcelo Lira. Nesse segundo bloco, o senhor vai ter mais alguns minutos para responder 3 perguntas que vão ser sorteadas. Elas foram elaboradas com auxílio da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Goiás e abrangem os temas: educação, cultura, direitos humanos, segurança pública, saúde, meio ambiente, políticas habitacionais, administração e finanças públicas, desenvolvimento econômico e social, planejamento e mobilidade urbana. Estão distribuídas aqui em 3 eixos. Vou pedir para o senhor inicialmente sortear uma do eixo educação, cultura, direitos humanos e segurança pública. Perdão, vou abri-la. Os governos do estado de Goiás têm desenvolvido ao longo dos últimos anos uma política cultural com ênfase em promoção de grandes eventos artísticos e culturais em cidades históricas, como Fica na cidade de Goiás, Canto da Primavera em Pirenópolis e o Tempo em Porangatu. Nesse sentido, quais são as suas propostas para essa área das artes e da cultura no estado? Ok. Bem, quando nós pensamos em arte e cultura, é importante levarmos em conta que essas áreas elas são muito diversas, né? Elas são muito diversificadas na sua concepção e na sua abrangência. Em via de regra, os governos, tanto estadual quanto municipal, acabam dando uma ênfase muito grande aos grandes eventos, como foi colocado, e muitos deles fundamentado na lógica da indústria cultural, né, de uma indústria cultural que leva multidões por diversos motivos e acaba não investindo recursos suficientes em manifestações e expressões culturais que estão presentes no nosso cotidiano, como de povos tradicionais, quilombolas, indígenas e por aí vai, e acaba se criando uma concepção de cultura bastante pobre e monolítica. Nós do PCB defendemos uma concepção de cultura fundamentada na diversidade e pensamos, enquanto política cultural, um princípio de, como foi colocado no bloco anterior, de criação de um órgão de democracia direta, de um orçamento destinado a essa finalidade e, a partir daí, a definição do orçamento e da política fundamentada. Ok. Vou pedir agora para você sortear uma do eixo saúde, meio ambiente e políticas habitacionais. Ok. Aqui. Como o senhor avalia a transferência da gestão de hospitais para organizações sociais? O senhor dará continuidade a esse projeto caso eleito? Não, nós não daremos continuidade a esse projeto. Nós entendemos que a melhoria da saúde, assim como os demais serviços públicos, passa pela valorização dos servidores públicos, mediante concurso público e mediante a autonomia dessas instituições para o seu funcionamento. O que nós chamamos de autonomia, ou seja, dar autonomia político, financeira, administrativa, organizativa, para que se defina as políticas ali estruturadas, né? Então nós trabalhamos com essa concepção, nós entendemos que OS é, primeiro, uma forma de corrupção. Em todos os lugares em que foi implantado OS, nós vemos espalhados escândalos dos mais diversos relacionados à corrupção, que cria uma relação promíscua entre o público e o privado. Essa empresa que administra o público
obviamente ela vai querer a sua concessão renovada, e isso passa por Caixa 2, isso passa por uma série de outras questões que vêm a público. Isso, em via de regra, o serviço público transferido para a OS, ele é precarizado, os trabalhadores trabalham em péssimas condições de trabalho. Nós vimos agora o caso do Hugo aqui em Goiás, né, interditado pelo Ministério do Trabalho, e nem a Secretaria da Saúde, nem a empresa se manifestaram sobre a questão. Então, nós somos completamente contrários a isso. Ok. Vou pedir para você responder a pergunta do último eixo: administração e finanças públicas, desenvolvimento econômico e social e planejamento e mobilidade urbana. Ok, a última desse bloco, então. Como será a relação do senhor com a mídia, veículos de comunicação e órgãos de imprensa, em especial em relação à distribuição das verbas publicitárias? Nós, o PCB, defendemos a democratização dos meios de comunicação. O golpe de Estado que foi dado no Brasil em 2016 passou muito por isso, pelo monopólio dos meios de comunicação por grandes corporações que têm os seus interesses e os utilizam das maneiras mais absurdas. Utilizam como partido político, inclusive para pressionar ou dizer que tipo de político o Estado, o prefeito, o governador, o presidente deve ou não adotar. Nós, do PCB, defendemos que deve haver uma reforma dos meios de comunicação que os democratize, mas isso passa pela Constituição Federal. No entanto, no âmbito do Estado, você pode fortalecer mídias alternativas, né? Você pode fortalecer uma empresa pública de televisão, por exemplo, mas dando autonomia para que ela funcione e não para que ela seja um panfleto do governador, como é em São Paulo, por exemplo, uma destruição completa da TV Cultura, completamente aparelhada ao PSDB. Nós defendemos que essa estrutura de autonomia ela deve ser fundamental para que se garanta a democratização da mídia. Ao mesmo tempo, deve-se fomentar outros tipos de mídia, tanto a partir de rádio e televisão, quanto das novas mídias. Nós pensamos que o Estado, através do seu orçamento, pode fazer com que esse processo avance no sentido em que garanta uma manifestação mais plural e mais democrática. Ok. Bom, esse bloco chegou ao fim. Nós vamos para mais um intervalo e finalizamos essa entrevista daqui a pouquinho. Contribua com Conexões. Mande seu e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem no WhatsApp, no 99181 1406. Voltamos com a entrevista com o candidato ao governo de Goiás pelo PCB, Marcelo Lira. Nesse último bloco, o senhor vai responder novamente 2 questões que serão sorteadas. Peço que o senhor escolha 2 eixos dos nossos 3 e faça o seu sorteio. Obrigada. Pode esperar um pouquinho, eu faço a primeira, depois a gente vai para a segunda. A liberação do porte de armas tem sido discutida como uma das soluções para a questão da violência. Qual a sua opinião sobre a liberação do porte de armas? Lembrando que é o eixo educação, cultura, direitos humanos e segurança pública. Pode responder, candidato. Nós vivemos em um momento no mundo, né, não só no Brasil, de avanço do conservadorismo, e isso passa pela destruição de direitos e passa também pelo aumento da violência nos mais diversos aspectos, né? O neoliberalismo é uma estruturação do Estado e da economia extremamente violento. O porte de armas, ele entra num cenário, a defesa do porte de armas que alguns candidatos vêm fazendo, como Bolsonaro, Magda Malfato, enfim, passam por uma indústria armamentista que quer de alguma maneira arrancar aí um quinhão nesse novo mercado que vem se estruturando no Brasil. Isso passa por uma legislação permissiva. Então, isso não tem nada a ver com segurança pública. Esse debate tem a ver com um lobby de uma indústria armamentista, que tem alguns candidatos que devem ser financiados por essas indústrias para fazer esse discurso fácil de que o problema da violência se resolveria com porte de arma. Nós, do PCB, defendemos, primeiro, como concepção de segurança pública, a estruturação do Estado, principalmente na área da saúde, da educação,
do emprego, da habitação, ou seja, se não há pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, a possibilidade de que a violência urbana, a criminalidade aumenta, ela é muito menor, né? E no âmbito da ação direta, nós devemos caminhar por uma perspectiva de desmilitarização da polícia. Isso significa uma unificação das polícias civil e militar e a construção de uma lógica de segurança em que o policial seja um garantidor de direitos e não um justiceiro como é hoje. Hoje nós temos uma polícia que promove muito mais violência do que combate a violência produzida no âmbito desse Estado neoliberal violento que nós temos. Última pergunta sorteada, então. É do eixo Administração e Finanças Públicas, Desenvolvimento Econômico, e Social e Planejamento e Mobilidade Urbana. Quais as suas propostas previstas para a região metropolitana de Goiânia em relação a esses eixos? Desculpa, você poderia repetir? Administração e Finanças Públicas, Desenvolvimento Econômico, Social e Planejamento e Mobilidade Urbana. Sim, são muitas questões, não sei se vai dar tempo de responder, mas vamos lá. Todas essas questões passam por uma questão fundamental que os candidatos tergiversam, que é a questão da dívida pública do Estado, né? Nós assistimos há pouco agora à aprovação de maneira desastrosa da reforma da Previdência aqui no município, em que o Iris Rezende colocou a polícia para bater em servidor público. Essa é uma situação agravada principalmente devido à dívida pública, ou seja, uma estrutura de dívida em que boa parte do orçamento do Estado é transferido para o setor privado, principalmente para o setor financista e rentista, ou seja, é o Estado garantindo lucro de banqueiro. Então, se nós não caminharmos no sentido de uma auditoria da dívida pública que nós temos, que corrói pouco mais de 50% do orçamento brasileiro, dificilmente nós vamos resolver o problema do orçamento para investir nas mais diversas áreas. As cidades passam por aí. Muitas vezes as pessoas não ligam uma coisa à outra, acham que essa é uma questão lá da União que não tem nada a ver com os municípios. A região metropolitana é uma região muito desigual do ponto de vista estrutural, são municípios muito desiguais do ponto de vista econômico, político, social, cultural. E enfrentar esses problemas significa, primeiro, fazer uma reforma na concepção de administração. E isso passa em fazer o enfrentamento ao neoliberalismo. Ou seja, fazer com que o Estado, no caso as prefeituras, assumam um protagonismo enquanto agente do desenvolvimento econômico e sociocultural, local e regional. E isso passa também por uma estrutura de administração, de cooperação e solidariedade entre os municípios. Porque como é desigual, do ponto de vista da sua estrutura interna, você não pode deixar os municípios, cada um a sua sorte, né? Porque do contrário nós caminhamos para um caos. A questão ela é complexa, não sei se eu consegui responder a contento. Bom, nós temos que encerrar o programa e agora o senhor tem 2 minutos para considerações finais e dizer aquilo que o senhor acredita que seja interessante ainda ser dito para o nosso público. Bem, nós do PCB apresentamos essa candidatura enquanto uma alternativa ao caiadismo, ao marconismo, ao irismo, essas oligarquias que dominam o poder no estado de Goiás já há muito tempo, como uma forma de repensar os nossos princípios e a forma de fazer política. Nós do PCB entendemos que as eleições elas são importantes dentro dos cenários de decisão. No entanto, ela por si só ela não decide os rumos do país, não decide os rumos do Estado, não decide os rumos do município. Então nós apresentamos um programa em que o seu fundamento é justamente a proposta de organização popular, ou seja, de que a classe trabalhadora, os trabalhadores e as trabalhadoras se organizem nos seus locais de trabalho, de moradia, de estudo, de cultura, e a partir dessas organizações possam intervir ativamente na vida política do Estado, seja no município, seja no governo do Estado, seja no governo federal. E é exatamente essa mobilização popular que vai garantir os direitos fundamentais que precisamos. Nós não acreditamos nessa lógica de que existe um salvador da pátria que de 4 em 4 anos vem e faz promessas das mais diversas e, como nós sabemos, nenhum deles as cumpre. Nós não fazemos esse tipo de política, não queremos
fazer esse tipo de política. Nós entendemos que o partido é, antes de qualquer coisa, um educador social, e esse partido está disposto a colaborar com essas organizações políticas que possam surgir desse processo. Obviamente que nós temos uma série de propostas lá estruturadas, que passa pelo poder popular, que nós defendemos enquanto princípio de discussão e de gestão da coisa pública. Então, para você que está descontente com as oligarquias regionais, votem no PCB, votem 21 no dia 7 de outubro. Ok, muito obrigada pela sua presença. Bom, a Conexão está terminando aqui. Você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG ou então acessar o nosso site, tvufg.org.br. Nós também temos redes sociais onde você pode conferir as novidades da nossa programação. Te desejo uma ótima noite e amanhã tem mais programa no mesmo horário, 6h30. Até lá!